Fala galera, Zavo Lima na área, tamo junto aqui no curso Tobias Aguiar e nós vamos fazer aqui a análise completa da última prova do Barro Branco, né, CFO aí da Polícia Militar, né, a tão sonhada prova da Academia Militar do Barro Branco. E a gente aqui do curso Tobias Aguiar traz para você, né, esta resolução com bastante qualidade. Recadinho importante, hein? Tornai-os vigias da lei e paulistas por mercê de Deus. Zavo Lima é aula de história, vocês já sabem disso. Bom, pessoal, de antemão, é importante a gente colocar, né, esse desenho geral da prova. No caso, a prova do Barro Branco feito pela instituição FGV, que foi esse último certame. Dentro desta lógica, há diferenças entre o que era a antiga prova VUNESP e agora com a FGV, principalmente nas diferenças, tipos de questões, verdadeiro ou falso, questões de interpretação, questões com contextos, questões bem conteudistas, uma análise geral da prova de história. A gente sabe a dificuldade que é a prova de história pelo fato de ter um conteúdo muito amplo, um conteúdo muito longo, beleza? E aí a gente fica tentando sempre ter aquela adivinhação, né? Qual será as questões, né? Dentro de todo o conteúdo de história geral, história do Brasil, foi explorada 2 questões de história geral, 3 questões de história do Brasil e 1 questão de história da América. Então houve uma boa distribuição aí, né? Mesmo a gente sabendo que o conteúdo de história geral é bem maior do que os outros, mas não tem problema. A distribuição ficou boa, né? Caiu uma questão de história geral em Idade Média, uma questão de história contemporânea, caiu uma questão de história da América, falando das independências da América, e as 3 questões de história do Brasil, uma explorou o conteúdo de Brasil Colônia, uma sobre o conteúdo e 2 de Brasil República. Era Vargas, né? O Vargas caindo na prova, e uma questão mais de análise da história da ciência, que também faz parte do nosso edital. Vamos analisar questão por questão, vamos ver por que as alternativas erradas são as erradas e por que a certa está certa e, obviamente, o que você deveria ter, né, para poder responder esse tipo de questão. Até para aqueles que fizeram a prova se certificarem dos seus acertos e erros, mas também isso aqui é um material de estudo, sabe que o curso traz materiais de estudo e isso é um bom material de estudo. Analisar as provas anteriores. Vamos nessa! Vamos lá então, pessoal, para quem não sabe, o professor Zavo Lima é justamente isso, aula de história. Vamos que vamos! Então é o seguinte, primeira questão que nos apresenta aqui a FGV. Pessoal, não importa o tipo de prova que você está analisando, mas existe uma sequência aqui, essa aqui é a sequência de 1 a 6 da prova tipo 1 branca, que foi disponibilizada aí em vários meios pela FGV, já saiu o gabarito oficial, não há divergência nem possibilidades de entrar com recurso em qualquer questão de história, foi super tranquilo. Um desenho geral, uma prova justa, uma prova média para fácil. Eu vou pontuar se a questão foi difícil, o que você estava o que você precisaria saber para você responder cada questão. Então vamos nessa, ó. A primeira questão é uma questão claramente de Idade Média. Ele diz aqui, ó, analise as afirmativas a seguir que mencionam fatores que contribuíram para a crise do sistema feudal durante o período medieval. São falsas, F, ou verdadeiras. Ó, a FGV já deu seu cartão de visita. Tipos de questões, ou seja, questões aqui verdadeiras ou falsas, tá? E o conteúdo tá claro, pessoal, é uma questão de conteúdo, é uma questão de contexto também. O que você sabe sobre a crise do sistema feudal, que é o período da Baixa Idade Média. Vamos analisar as assertivas. A primeira assertiva diz: a peste negra resultou em um expressivo descenso populacional. Pessoal, descenso, para quem não souber essa palavra, significa queda, eliminando grande parte da mão de obra europeia disponível e desencadeando um processo de desorganização social, econômica e produtiva. Perfeito. Está tudo certo. Isso é conteúdo. Se você sabe que estava certo, resposta certa. E aí então, pessoal, você já podia vir nas alternativas e eliminar a C, que começa com falsa, e a D, que começa com falsa. Vamos à segunda assertiva. As revoltas camponesas, que resistiam às obrigações feudais e exigiam melhores condições de trabalho, contribuíram para o declínio do sistema feudal e para o avanço das transformações sociais na Idade Média. Sim,
né? Isso é um assunto aqui um pouco mais de profundidade, mas está correto. Então você tem ali uma diminuição da população por causa das mortes da peste negra, e automaticamente os trabalhadores que ficaram, diminuiu a quantidade deles, eles também estavam brutalizados pelo sistema de trabalho, então eles faziam revoltas. Isso também contribuiu para o declínio do sistema feudal. Está correta. Se a segunda alternativa está correta, então automaticamente você consegue eliminar a alternativa B, porque ela dá como falsa, né? E aí então você ficou com duas alternativas. Agora, se a última for falsa, a resposta A. Se a última for verdadeira, a resposta E. Vamos fazer aqui o tirateima. A expansão das cruzadas estimulou o surgimento de rotas comerciais que favoreceram o desenvolvimento do comércio e contribuíram para o enfraquecimento das estruturas do sistema feudal. Perfeito, pessoal. Se o sistema feudal era baseado principalmente pela produção agrícola nos feudos, se houve aí o renascimento comercial, e uma das grandes marcas das cruzadas quando a gente estuda esse conteúdo é justamente as aberturas de rotas. Todas verdadeiras, resposta E como correta, beleza? Então todas são verdadeiras, resposta E como correta, você eliminou A. Esse tipo de questão, pessoal, ela se torna um pouco mais tranquila, porque é um conteúdo bem conhecido e tem esse modus operandi, você vai fazendo elas e vai atestando as alternativas. Então eu julguei essa questão de nível médio para fácil, né? Acho que o grande público acertaria essa questão de conhecimento geral sobre a Baixa Idade Média. Próxima questão, questão número 2. Bom, temos um pequeno texto, né? E conseguimos identificar de quem é esse pequeno texto. Ó, leia o trecho a seguir. A posição dos moradores do hemisfério americano foi por séculos puramente passiva. Sua existência política era nula. Nós estávamos em um grau ainda mais baixo de servidão e por isso com mais dificuldade para nos elevarmos o gozo da liberdade. Quem escreveu essa carta, pessoal? Simão Bolivar, Carta da Jamaica de 1815. Bom, este tipo de questão é um tipo de questão conteudista. A FGV adora esse tipo de questão. Tem gente que julga esse tipo de questão difícil, tem gente que vai julgar como fácil. Aí depende, né, de cada um. Eu julgo da seguinte maneira: se você sabe quem foi Simão Bolivar, um dos libertadores da América, e para saber sobre isso é conteúdo, você já sabe o caminho da resposta. Aí a questão ficou fácil. Se você nunca ouviu falar quem é Simão Bolivar, se isso não fez parte dos seus estudos, então você não tem esse conteúdo. Aí a questão se torna difícil. Tudo bem? Então, o mais clássico que nós sabemos em matéria de conteúdo do edital e de qualquer lugar que você for buscar uma informação sobre a participação deste libertador da América na história das independências da América é a busca que ele teve para unificar os povos americanos contra os espanhóis. Beleza, aí ainda continua aqui no enunciado, ó, diz assim: o trecho é da Carta da Jamaica, Simão Bolivar, e trata da independência do continente americano em relação à monarquia hispânica. Olha a pergunta assinada afirmativa correta acerca do projeto de Simão Bolivar. Estou destacando aqui para vocês, ó, o projeto de Simão Bolivar. Certo? E aí, obviamente, pessoal, que esse projeto era unir os povos americanos. Isso é o clássico. Então, conteúdo. Então, você vai olhar as alternativas e vai procurar isso. Se você não encontrar isso, está errado. A diz, ó, o projeto considerava que os verdadeiros cidadãos da monarquia hispânica eram os espanhóis nascidos na Espanha. Nada a ver, não se relaciona com nada, está totalmente errado. A B diz, o projeto defendia que a América deveria continuar sob o domínio político da Espanha. Não, porque o projeto visava a luta pela independência. A C diz, o projeto rejeitava o uso da força para conquistar a liberdade. Não. Se você vai buscar a sua independência, você sabe que o outro lado não ia deixar e haveria guerra. Então no projeto estava contido a guerra. A D diz, o projeto condenava a liberdade comercial imposta pela monarquia hispânica. Está errado, porque não havia a liberdade comercial. Se houvesse, eles não estariam lutando pela independência. Então a resposta só pode ser a alternativa E, e ela está totalmente correta.
O projeto buscava a unificação dos territórios americanos, propondo a criação de uma federação que integrasse a América de maneira unificada. Então, esse tipo de questão, pessoal, é um tipo de questão conteudista. Para quem sabe, a alternativa foi fácil. Para quem não sabe, talvez seria difícil. Isso é uma marca da FGV. Em toda a prova da FGV, pelo menos uma questão é assim, que vai se diferir de outras formas, certo? Então a questão 2, questão aí, né, como eu já disse, fácil para quem sabe, talvez difícil para quem não sabe. Mas é uma questão bacana, tá? Questão número 3, ó, tá vendo como a FGV foi bastante diversa? E todo mundo fala, a FGV não tem questões interpretativas. Tem sim. A questão número 3 é uma questão totalmente interpretativa. Claro que não é só interpretação de texto em relação assim da lógica de português, né, de análise de texto, mas você precisa entender o texto para poder achar a resposta correta. Mas é óbvio que você precisa ter também conteúdo e o contexto. Vamos ver que questão é essa? Questão número 3 diz: analise o trecho a seguir, extraído da crônica do padre Simão de Vasconcelos, jesuíta, que esteve no Brasil e escreveu sobre os primeiros contatos dos europeus com os indígenas brasileiros. Então ele escreveu sobre os primeiros contatos dos europeus com os indígenas brasileiros. Muito bom. Então, nós temos que ler o texto. É uma lógica. Então, ao ler o texto, pessoal, você vai perceber que existe uma visão desse jesuíta, porque ele disse isso. Então vamos ler o texto. E como a curiosidade do homem em procurar saber é tão natural. Olha que interessante, pessoal. Olha que palavra importantíssima que você tem que destacar aqui. A curiosidade do homem em procurar saber é tão natural. Pretenderam tirar dos índios algumas respostas das dúvidas que tinham e faziam-lhe, né, as seguintes perguntas. Quando os primeiros progenitores de suas gentes entraram a povoar aquelas suas terras, de que parte do mundo vieram? De que nação eram? Por onde e de que maneira passaram a terras tão remotas, sendo que não havia entre os antigos embarcações muito mais avançadas do que as suas ordinárias canoas? Como não conservaram suas cores? Como não conservaram suas línguas? Como chegaram a degenerar seus costumes? Como alguns dos seus, especialmente os tapuias, chegaram a um estado tão grosseiro que se pode duvidar se eles nasceram de homens ou se são indivíduos da espécie humana. E finalmente perguntavam quais bondades tinham esta terra e este clima em que vivem. E essas e outras perguntas semelhantes iam fazendo os nossos exploradores aos índios, segundo as ocasiões que achavam. Então, pessoal, ficou claramente aqui, ao ler o texto, que existem indagações por parte dos jesuítas e dos colonizadores sobre a vida dos indígenas, para entendê-los, ao mesmo tempo, para também dominá-los. A palavra curiosidade vai ser importante. Então, a pergunta vem aqui. Com base no trecho, então o texto teve que ser levado em consideração, é correto afirmar que a atitude dos europeus durante o primeiro contato com os indígenas que habitavam no Brasil foi marcada pela... Qual é a marca deste texto e deste contato dos europeus com os indígenas? Pessoal, questão de interpretação de texto, isso nivela todo mundo, né? Então vamos supor que você não saiba tanto o conteúdo, então você tem uma boa leitura. Então a FGV também faz isso. Olha que interessante, hein? Eu via muita gente falando aí na internet, em outros cursos, olha, a FGV é puramente conteudista. Errou, essa questão é interpretação, mas é óbvio que é uma interpretação carregada de conteúdo, beleza? A A diz... Esses caras aí, ou esses jesuítas, esses colonizadores, eles estão exaltando os costumes dos nativos. Não, pessoal, ele não exalta, ele apenas indaga, ele tem um estranhamento, ele tem uma curiosidade. Você viu que a palavra curiosidade que eu falei para vocês destacarem lá no começo do texto? Olha a alternativa B, curiosidade. Olha que interessante, pessoal. Vamos supor que você estava no zero nesta prova, você teria que sair do zero por interpretação aqui. Curiosidade na alternativa B. Em relação aos costumes nativos, motivada pelo interesse em obter conhecimento histórico e geográfico sobre o território, ainda que permeada por visões negativas sobre determinados grupos. Sim. Lembra que no texto o jesuíta disse que os tapuias eram quase animais? Isso é uma visão negativa. Mas ele está curioso, ele quer saber.
porque ele quer, obviamente, se beneficiar desse conhecimento. Então, pessoal, eu julguei esta questão de nível fácil. Dava para todo mundo acertar com uma boa leitura e interpretação. A C diz, vontade de aprender com os povos indígenas suas histórias. Não, o texto não demonstrou que o jesuíta queria aprender, ele queria conhecer para poder saber de certas coisas. Então ele não queria aprender, certo? A D diz, rejeição ao conhecimento tradicional desses povos, sobre suas histórias, impondo uma narrativa eurocêntrica, valorizada por sua associação ao saber universitário europeu. Não, pessoal, não dá para dizer que ele está rejeitando. Ele simplesmente está curioso, ele está estranhando, mas ele está dizendo o seguinte, eu quero conhecer. Mas é óbvio que está correto dizer que eles tinham uma visão eurocêntrica e que eles iam impor o conhecimento deles. Mas a alternativa D fica errada quando já começa dizendo que ele está rejeitando. Ele não está rejeitando, ele está sendo curioso, ele está estranhando. E aí a alternativa E diz indiferença em relação ao saber geográfico indígena sobre o mundo natural, privilegiando suas próprias experiências no território como única base legítima para a construção do conhecimento sobre o local. Não, pessoal, aí nesse caso está errado. Por mais que exista uma ideia de que os europeus eles vão trazer as suas técnicas, suas formas de exploração, é inconcebível imaginar que o europeu conhecia o território do Brasil. Ele não conhecia. Então ele precisou muito dos saberes indígenas. Então aí ela está eliminada não só porque isso não está na leitura do texto, está eliminada também por conhecimento do conteúdo. Então não é só puramente interpretação, tá? Mas mesmo assim, pessoal, foi uma questão de nível fácil. Tudo bem? Próxima questão, questão número 4. Então, pessoal, a questão número 4 é uma questão clássica e, obviamente, né, quem fez lá o curso com a gente aqui no Tobias viu que eu fiz a revisão e eu cravei para vocês que cairia uma questão de Vargas e, obviamente, caiu uma questão de Vargas. Claro que isso é chovendo molhado, né, pessoal? Toda prova de história aí, as pessoas vêm perguntar, professor, quais são as possibilidades em história do Brasil? E a gente sempre responde, olha, o Vargas sempre é possível. Até porque existe uma grande diferença dos conteúdos do próprio Getúlio Vargas. O período Vargas constitucional, o período Vargas provisório e o período Vargas, né, ditatorial. É muito importante você atentar nas entrelinhas desta questão. Primeiramente, ele diz para você observar a charge a seguir. A observação que se faz, pessoal, é de que você está vendo aqui, ó, o velho cordão da gente nova. O Vargas lidera um carro alegórico, não, um sentido de carnaval de rua, e aí tem uma galera seguindo ele. Isso foi publicado na revista Careta em 1934, beleza? 1934. Isso é importante essa data, tá? Então vamos lá, ó. A charge, intitulada O Velho Cordão da Gente Nova, mostra em primeiro plano um grupo de homens formalmente vestidos, apresentados como foliões, liderados por Getúlio Vargas, que carregam uma bandeira com os dizeres: há uma forte corrente a nosso favor. Ao fundo vê-se uma multidão fantasiada em alusão ao carnaval de rua. Bom, dá para perceber, pessoal, que esses homens alinhados, de roupas, eles são políticos, né? São a galera da política. E o Vargas liderando ali, e tá todo mundo feliz, tá todo mundo ali. E reparem no termo irônico, né? O velho cordão da gente nova. O novo aqui é o Vargas, certo? Porque nós sabemos que com a Revolução de 30 o Vargas entrou no poder e finalizou o período chamado de República Velha. Isso é conteúdo, tá, pessoal? Então, assim, não dava para responder essa questão só com a charge, mas você tinha que também ter um conteúdo. Mas não foi uma questão difícil. Eu julguei essa questão média para fácil. Média para fácil. E ele diz aqui claramente no enunciado, ó, agora que vem um ponto do enunciado, ó, assinale a opção que identifica corretamente um elemento do governo provisório de Getúlio Vargas representado na charge. O Vargas provisório, então é aquele começo, o Vargas de 30 a 34. Ele quer um elemento que você perceba do governo dele provisório e que se identifique na charge. Então há uma interpretação e há um conteúdo. A diz a continuidade, ó, tá aqui, ó.
a continuidade da influência das oligarquias da República Velha no governo de Getúlio Vargas. Então, pessoal, nós sabemos que por mais que o Vargas, ele, com a Revolução de 30, finaliza o período da República Velha, não acabou assim da noite para o dia. E o Vargas também representa oligarquias que vinham apoiando eles. Na verdade, a Revolução de 30 foi uma racha, uma dissidência entre as oligarquias paulistas, mineiras e gaúchas. Então, nesse ponto, a é uma resposta correta. E ela é a resposta correta. Beleza? Tá certo que quando você está fazendo a prova, geralmente quando a primeira alternativa é correta, você tende a querer dar uma olhadinha nas outras. Isso não está errado, isso está certo. Faça isso, tá? A B diz, as reformas inovadoras implementadas por Getúlio Vargas que ameaçavam os interesses das oligarquias políticas. Então, nesse primeiro momento, o Vargas não está tão assim, sabe? Nossa, inovador. Porque o Vargas provisório, ele ainda precisava se fazer como político. A C diz, o isolamento do governo de Getúlio Vargas, que governava sem apoio político consistente. Não, pessoal, dá pra ver que se ele tem um cordão de pessoas o seguindo e todos eles são políticos, é porque ele tinha apoio sim. A D diz, a descentralização do poder que resultou na estabilidade política, marca do governo de Getúlio Vargas. Pô, pessoal, uma das principais marcas do governo Vargas é a centralização política. O Vargas era extremamente centralizador. Tudo bem que a galera tá seguindo ele aqui na charge, mas ele tá dizendo, eu sou o chefe. Então, uma das marcas do Vargas é a centralização. Beleza? E aí diz, a incapacidade de Getúlio Vargas de exercer liderança sobre seus próprios aliados políticos. Claro que não. Se ele está o chefe do cordão, se ele está trazendo essa galera numa liderança, é porque ele realmente era um líder. Então a resposta correta é a A. Então você já tinha certificado a A como correta e você analisou as outras e deu tudo aí como errado. Então esta é uma forma, pessoal, de vocês fazerem um tipo de questão como essa, que é uma questão de contexto, claro, que é ancorado por uma análise de um recurso, né, iconográfico, que no caso é uma charge. Pô, FGV sendo furtiva, tá? Eu julguei essa questão de nível médio, não é nem facílima e nem difícil. Então, médio, beleza? Bom, quinta questão, vamos lá, olha que legal. Tinha dito para vocês, quem fez revisão com a gente aqui no curso Tobias, sabe que eu falei que, né, faltava na prova de Barro Branco uma questão puramente de Segunda Guerra. Ó, que legal, uma questão de Segunda Guerra clara. Por quê? Pessoal, quem conhece Segunda Guerra, obviamente que é um conteúdo muito conhecido, né? Segunda Guerra sempre é um conteúdo de história muito conhecido, ouviu falar do dia D, o dia D de 1944. Isso está aqui na nossa legendinha do texto, ó. Ordem do dia D, declaração emitida aos soldados marinheiros e aviadores da Força Expedicionária Aliada em 6 de julho de 1944. É uma das principais batalhas da Segunda Guerra Mundial. Vamos ler o texto, né? Vamos ler o texto. Soldados, marinheiros e aviadores da Força Expedicionária Aliada estáis prestes a embarcar na Grande Cruzada, pela qual temos lutado durante todos esses meses. Os olhos do mundo estão voltados para vós. As esperanças e orações de todos os que amam a liberdade vos acompanham. Tenho total confiança na sua coragem, dedicação ao dever e habilidade em combate. Não aceitaremos nada menos do que a vitória total. Boa sorte e que todos supliquemos a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre essa grande e nobre missão. Bom, nesse caso, pessoal, foi apenas um texto elucidativo. Não é um texto interpretativo, é um texto elucidativo. Ele apenas está dizendo, colocando você na hora da prova, sobre o assunto chamado dia D, que faz parte do final da Segunda Guerra Mundial. Aí a pergunta está aqui. O trecho se refere à ordem dada aos soldados, marinheiros e aviadores da Força Expedicionária dos Aliados no dia D, conhecido como Operação Overlord, na Normandia, um movimento decisivo na Segunda Guerra Mundial. O resultado do dia D representou. Galera, esse aqui é aquele tipo de questão que, se você tiver confiança no conteúdo, você nem leria o texto, você ia direto para o enunciado que eu estou destacando aqui. A pergunta é clara, qual foi o resultado do dia D? Então, a FGV colocou a sua segunda questão conteudista. Tinha cravado que a questão de Simão Bolívar era uma questão de conteúdo, essa aqui é a segunda questão conteudista. De novo, prestem bem atenção no que eu vou falar.
8,80. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. Ou seja, dia D é um clássico. Então é conteúdo. Facílima seria essa questão para quem sabe. E difícil para aquele que não sabe. Entende? Então, este é o tipo de questão conteudista, ou seja, duas questões conteudistas na prova, tá? Quem sabia. Então, qual seria? Sem ler as alternativas, qual seria a resposta? A libertação da França. Isso mesmo, o dia D foi o esforço colossal dos aliados para derrotar o nazismo dentro da França e libertar a França. Seria essa a resposta. A diz, a consolidação do domínio da Alemanha nazista no território francês. Pelo contrário, certo? A B diz, a entrada dos Estados Unidos na guerra. Não, todo mundo sabe que os Estados Unidos entrou na guerra porque foi atingido lá pelos japoneses nas bases do Havaí. A C diz, uma fase não bélica. Vixe Maria, horrorosa essa alternativa. Ridícula. O dia D é uma das maiores batalhas da Segunda Guerra. Cara, quem conhece o dia D riria dessa questão. Seria nível easy. Tá ridícula essa C. A D diz, uma ofensiva dos aliados contra o exército alemão que marcou o início da libertação da França do domínio nazista. Perfect. Esta é a resposta. Eu sempre brinco com vocês, pessoal, naquele lance, né? Quem sabe o conteúdo numa questão conteudista, a resposta é fácil. Resposta D, logo de cara. E aí diz, a decadência das forças alemãs que não ofereceram resistência à invasão dos aliados. Pessoal, foi uma batalha duríssima, duríssima. Morreu milhares de pessoas em uma única tarde. Essa batalha que durou aí uma semana, certo? Matou 250 mil pessoas numa praia. Você tá maluco. Os nazistas, eles resistiram absurdamente e foi difícil derrotá-los. Não foi fácil. Foi justamente uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então, resposta D. Claramente para quem sabe e para quem não sabe talvez teria dificuldade. Mas essa aqui, pessoal, eu cravei como fácil para quem sabe. Última questão da prova é a questão número 6. Vamos dar uma olhadinha de que se trata. Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passou por mudanças importantes no campo da cultura e da ciência, marcadas pela criação de instituições voltadas para o desenvolvimento do conhecimento. Uma das instituições criadas no Brasil durante o começo do século XX com esse objetivo foi... pessoal, esta questão, sim. Então eu pontuei aqui as 6 questões, estamos na última questão. Essa aqui seria nível difícil, tá, para todo mundo. Então é aquela questão que despontuou, certo? Então assim, quem saber quando que surgiu uma instituição voltada para a ciência no Brasil, então não é um assunto tão claro e tão fácil para todo mundo. Então eu acho que a FGV exagerou nessa questão, mas vamos pensar que a gente conseguiria ter outros conteúdos para nos ajudar. Eu achei a questão mais difícil da prova, tudo bem? Então, beleza. Ele disse uma instituição que surgiu nas primeiras décadas do século XX. Tá, mas professor, como que eu responderia essa questão? Eu fiz o curso aí com vocês, isso estava na revisão? Isso estava em conteúdo geral. É um conhecimento amplo sobre a história de instituições no Brasil. Mas em nível médio? Sim, em nível médio. Vou aqui mostrar para vocês, dá uma olhadinha. Surgiu no século XX, tá? Ele está dizendo. Ele disse especificamente, pessoal, no começo do século XX. Então, o começo do século XX seria as primeiras décadas, 1910, 1920. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, chamado de IBGE. É isso que ele está falando, certo? Para ciência, cara, cultura, um campo... Então ele quer saber especificamente uma instituição criada no Brasil durante o começo do século XX com esse objetivo, de melhorar aí o campo da cultura e da ciência. O IBGE, pessoal, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Não daria para desconfiar dessa alternativa? Daria. Para quem não sabe, foi criado na Era Vargas, então já é no contexto aqui da metade do século. Beleza? A B diz, a Escola de Cirurgia da Bahia, criada como o primeiro curso universitário do Brasil e ajudou a organização do ensino de medicina em um país que ainda estava atrasado nessa área por causa do período colonial. Então, pessoal, aí eu já acho que o grande público teria dificuldade, né? A Escola de Medicina da Bahia, pessoal, surgiu durante o período joanino, então foi lá no século XIX.
A C diz, o Jardim Botânico, mesma coisa, pessoal. O Jardim Botânico surgiu no período de Dom João. Dom João VI, em 1808, quando veio para o Brasil, fundou o Jardim Botânico em 1810. Então, é no início do século XIX, certo? E a D, o Instituto Soroterápico Federal, que mais tarde passou a se chamar Fundação Oswaldo Cruz, o Fiocruz, criado para produzir vacinas e soros no combate à peste bubônica. Bom, pessoal, aqui então é aquele lance, né? Eu não acho que o grande público saberia essa resposta logo de cara. O que daria era tentar eliminar. Como eu disse, início do século XX, isso é a história do Brasil. Se você conseguisse fazer referência com a revolta da vacina em 1904, onde atuou o ministro da Saúde, que era justamente o Oswaldo Cruz, poderia fazer essa vinculação e ter essa resposta D como a correta. Beleza? E aí diz, o Museu Nacional, criado para ajudar a formar a identidade do país, exibindo artefatos de diferentes regiões do Brasil e do mundo, tá? Museu Nacional, né, ele está aí num contexto já mais antigo também, certo? Mas não se relaciona com essa ideia da ciência. Então, a eliminação da E seria muito mais por um viés histórico, não se característica com uma evolução científica. No sentido ciência, nesse sentido, né, ciência de medicina. Eu julguei essa alternativa, essa questão, desculpa, mais difícil da prova, mas a resposta possível para nível médio, porque ninguém saberia as datas específicas do surgimento de cada uma dessas instituições que foram pontuadas nas alternativas, correto? Porém, a eliminação que eu fiz aqui com vocês está baseada no contexto. Ou seja, IBGE na Era Vargas, o curso de Medicina no período Janino, o Jardim Botânico no período Janino, e o Museu de História Nacional é mais recente, ela teve seus primeiros passos com o período Janino, mas no século XX voltado muito mais para um contexto história, não tanto como ciência. E aí a gente pensar que o Instituto Sorotepático Federal, que foi a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, vem no contexto da criação de vacinas ali no início do século XX, justamente por causa ali das epidemias de varíola, de peste bubônica, de febre amarela que acontecia no Rio de Janeiro. Era uma possibilidade. Isso a FGV deixou essa questão difícil. Então eu julguei aqui, pessoal, né, uma questão difícil como essa, eu julguei uma questão fácil, né, como aquela da Idade Média, tanto a do Simão Bolivar quanto a da Segunda Guerra era fácil para quem sabia o assunto, e a questão da análise do texto dos jesuítas, dos indígenas, ela também se tornou fácil pela interpretação, e a do Vargas uma questão mediana. Então eu julguei uma prova média para fácil. Teve uma única questão difícil, tá? Então é isso aí, galera. Estudar é um processo. Então, né, você que fez a prova, parabéns, conseguiu aí ter os seus resultados. Você que está estudando para as próximas provas, vem com a gente aqui no curso Tobias Aguiar, né? Mais uma resolução de provas aqui, tá? E deixo o recado para vocês aqui do nosso curso, certo? Tornai-os vigias da lei e paulistas por mercê de Deus. História é com o professor Zago Lima. Tchau, tchau.